Olá pessoal, tudo bem, não é? Nós vamos falar sobre a questão da sexualidade feminina e o impacto que houve nessa mesma sexualidade pela tecnologia, pelos avanços tecnológicos, pela afluência econômica e, sobretudo, o efeito de marketing, que é muito importante. Eu começaria dizendo a vocês o seguinte, que já no meados do século XVIII, quando se dá a Revolução Industrial, houve revoluções sociais muito grandes, que mais adiante houve a entrada de mulher no mercado de trabalho, na indústria, mas sempre numa condição bem com salários menores que o homem, ou então em trabalhos pouco assim representativos, menos assim, digamos, muito importante de um lado, mas sem nenhuma importância no nível empresarial daquela época. Mas eu daria um pulo, sairíamos desse período de Revolução Industrial e estaríamos logo na Revolução Sexual, como e quando isso começa realmente. Antes disso, eu quero dizer a vocês que na década de 30, mais ou menos 38, 39, um americano chamado Alfred Kinsey, lançou o relatório Kinsey. E esse relatório foi muito interessante porque mostrou a sexualidade do americano, um povo extremamente conservador, muito fundamentado na ética protestante, que, no entanto, apresentava uma pauta de comportamento sexual que foi surpreendente, através de questionários e pesquisas. Então, a sexualidade da mulher ali foi muito bem estudada, foi muito bem trabalhada em termos estatísticos, A incidência, por exemplo, já nessa década, as mulheres mostrando quando, como e com que frequência se masturbavam, as posições que elas mais queriam na relação sexual, a frequência das relações sexuais, a queixa que fazia do companheiro. Por favor, o 15 eu estou pegando o lado mais da sexualidade feminina, porque o nosso trabalho fala sobre isso. Na outra ponta, já na década de 60, sai um relatório, um livro também, Sheer Height, que faz lembrar um pouco de 15, mas já numa década de revolução industrial, de revolução sexual. E isso trouxe também dados muito importantes, sobretudo a questão da sexualidade feminina. Tudo aquilo que se viu no 15, agora apresenta-se de forma até mais elaborada, mais abrangente, as mulheres abrindo-se mais, mas dentro daquele temário que já tinha sido discutido dentro daquela pesquisa do Alfred Kinsey. Então, chegamos na década de 60, o que marca, que eu diria a vocês que é o divisor d'águas, que marca realmente esse momento importante de um antes e um depois, foi a pílula anticoncepcional. Sem sombra de dúvida, chega no Brasil precisamente no início da década de 1960 e traz para a mulher a possibilidade de exercer a sua sexualidade, de fazer um controle de natalidade na família, combinada com seu marido ou não, dependendo do desejo, da disponibilidade que ela tivesse. Diferente do tempo das nossas vovós, sobretudo das minhas avós, que era uma média de 8 filhos, 9 filhos. A mulher era exatamente aí uma mulher como um ser de reprodução. É interessante que se diga aí, voltando um pouco então ao tempo da vovó, da bisavó, etc., era a época em que a mulher servia apenas para ser a mãe dos filhos. Era uma santa. Então, tinham 8, 9, e com muito estoicismo, muita resiliência, cuidava daqueles filhos, conformada. E interessante, paralelamente a isso, com essa ideia de que a mulher de casa é uma mãe, é uma santa, foi quando surgiram aí grandes casas de prostituição, tão bem apresentada aí pelo escritor Jorge Amado e já explorado, inclusive, em novelas, onde aqueles maridos, aqueles senhores respeitosos, usando paletó e terno com colete, gravata, muito elegante, chapéu, frequentavam essas casas que geralmente eram dirigidas por francesas
ou polonesas, as famosas polacas. Então, essas prostitutas, muitas vezes também de origem francesa e com a invasão da Polônia pelos nazistas, vieram para o Brasil muitas polonesas, conhecidas como polacas, que engrossaram as fileiras da prostituição no Brasil e trouxeram assim aquela ideia de que prostituta é boa porque ela faz de tudo. Em casa a gente tem que respeitar. Vamos ter um sexo só para reprodução. E então isso foi um dado histórico aí para vocês entenderem muito bem. Um outro lado também, eu dizia numa aula, acho que falei a vocês, que a jovem, nas vésperas do casamento, recebia em casa a visita do médico de família e o médico a aconselhava, dizia a ela que poderia doer, né? Ela perder a virgindade, etc. Mas, sobretudo, dizia ela o seguinte: não manifeste o prazer. Deixe que ele tenha o seu prazer, mas você não pode manifestar prazer. Lembre-se que você tem que ser recatada, tem que ser respeitada. Ora, então agora pegamos de novo a pílula anticoncepcional e vamos ver o quê? Vamos ver um avanço muito grande, né? A mulher então vai exercer sua sexualidade. Já no fim da década de 60, já era comum adolescentes já começarem a fazer o uso em maior escala, porque começou cedo, mas vamos dizer em maior escala, as adolescentes, né, sobretudo jovens assim, no colégio, que hoje nós vimos curso médio, já na sua maioria já usavam anticoncepcionais, já havia sua experiência sexual. Isso foi um avanço muito grande, na medida que também tirou da mulher aquele fantasma da gravidez fora do casamento. Que paralelamente, quando havia muita gravidez fora do casamento, havia uma indústria de aborto. E isso é uma coisa que era comum em cada bairro, e naquela época, eu me lembro, não era tão feito por médicos. Havia muito médico aborteiro? Claro que sim, né? Eu sempre brinco, né? Havia médico que tinha existem as clínicas de fato, né? E havia médico que tinha as clínicas de feto. Nas suas práticas existiam obstetras, ginecologistas, mas no fundo eram aborteiros. Não estou nem acusando nem defendendo, mas mostrando que a indústria de aborto cresce muito aí, né? Então, na medida que houve a liberação sexual, é interessante mostrar, quando a gente falava de indústria, né, melhor afluência, a maior afluência econômica, surge o que na década de 60, vagarosamente tomando um vulto imenso, que se tornou um grande negócio na década de 1970, que foram os motéis, que hoje estão quase fora de moda, né? Hoje você vê que os motéis não têm mais aquele apelo que havia em décadas anteriores. Eu diria até vocês mesmo, até a década de 1990, meados de 1990, motéis ainda eram um grande sucesso de público e de bilheteria, que enriquecia os seus donos. Então, a revolução marcada nesse nível, né, da década de 60, eu digo a vocês que a década de 1960 foi uma das décadas mais produtivas, mais importantes, mais impactantes sobre os costumes, sobre a cultura. Desde a música, não é? Desde o surgimento de uma bossa nova no Brasil, a explosão dos Beatles na Inglaterra, que impactaram demais os costumes ingleses, aquela Londres austera se torna uma Londres mais pop, e hoje, se você visitar Londres, você vai ver que é uma cidade muito pop, né? Rica culturalmente, mas muito pop. Houve ali uma revolução de costumes muito grande, a ponto de você ver que Beatles foram consagrados com o título de Sir pela rainha da Inglaterra, né? Se eu não me engano, o John Lennon, Paul McCartney. Eu acho que Paul McCartney foi considerado Sir, quer dizer, um cavaleiro lá, né, consagrado aí pela rainha Elizabeth II. E essa revolução musical, a revolução da moda, né, surge na década de 1960, as minisaias, que hoje as saias curtas são mais compridas que as minissaias, né? Eram saias muito curtas, que colocam a mulher mais livre, mostrando melhor o seu corpo, ficando mais à vontade com esse corpo, porque o importante estarmos à vontade com o seu corpo é que nós teremos sempre um conceito
muito importante de corporeidade, que é esse corpo em contato com o mundo. É o lugar onde eu moro e me sinto muito bem, o meu corpo, não é? Então a mulher fica muito mais à vontade. Há também avanço dos biquínis, os biquínis ficaram mais curtos, não é? E toda essa revolução, em 1968, a famosa Revolução dos Estudantes, a grande manifestação, a Revolução Estudantil, em que estudantes saem às ruas, né, protestando contra o conservadorismo, os currículos superados das universidades francesas, que foi também muita inspiração para várias manifestações pelo mundo afora. Mostrando a vocês que no Brasil, em 1964, se dá uma troca brusca de governo, entramos num regime militar ditatorial, muito severo, e essa opressão trouxe para o Brasil uma resposta, né, de um misto de revolta, né, mas muito em nível da contracultura, né? Surge aí novos ritmos musicais, novas pautas de costume, novos desafios a um sistema tão fechado. Isso aí é importante dizer a vocês que a sexualidade da mulher muda muito, né? Marcado por todas as evoluções. Em 1969 marca-se aí o quê? O Festival de Woodstock, que foi marcante em termos de mostrar a liberdade sexual, a liberdade, enfim, geral e irrestrita. Foi, naquela época, muito importante, foi um movimento de contracultura extremamente importante. E isso teve impacto definitivamente para a sexualidade feminina.